com Rosiane Carvalho. 4h32, quase 33, aqui na programação da Band News Difusora FM. Vamos com a jornalista Rosiane Carvalho, que vai trazer pra gente informações. A gente tem aí o Dia dos Povos Indígenas, a APIAN e lideranças Mura falam sobre a luta por direitos. Rosiane Carvalho, primeiro você nos ouve, boa tarde para você. Não tá o melhor áudio, mas eu estou ouvindo sim. Eu espero que vocês também consigam nos ouvir com clareza. Thaís, eu estou aqui em frente ao Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília, de frente para o Memorial JK. E aqui vai haver agora daqui a pouquinho, um evento comemorando os 35 anos da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Quem está do meu lado aqui, quem está acompanhando pelo YouTube já está vendo, é o vice-coordenador da coordenação da COIAB, né, da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, o Alcebias Sapará. Ele vai explicar um pouquinho para a gente o evento que vai ter aqui, o evento da próxima semana, que é o acampamento Terra Livre, que completa 20 anos. Alcebias, obrigada por essa entrevista. Como é que vai ser o evento aqui daqui a pouquinho, dos 35 anos da COIAB? Primeiro, uma satisfação, né, novamente, a gente está conversando e falar um pouco do evento que vai acontecer. Saudações parentes, Alcebias, sou de Roraima, a terra indígena Raposato, só atualmente compõe a coordenação executiva da COIAB. Logo mais a pouco daremos início das atrações, do que foi planejado, que a gente construiu com a base dos 35 anos da COIAB, onde estão aqui lideranças que construíram a base da COIAB, que foram coordenadores, que foram os primórdios, né, das articulações dos anos 70 e 80. E aí uma homenagem a eles principalmente, né, por essa estrutura que construíram hoje, né, a COIAB, com toda essa ferramenta, todo esse leque que ela atua. É um momento de comemorar, mas também de a gente sentar e refletir um pouco os passos que a gente já deu até aqui. Ser uma organização simbólica, importantíssima para a continuidade da vida, para a resistência desses indígenas, né, da cultura e de tudo que eles representam para todos nós, porque a partir desse entendimento de organização é que se lutou por direitos e se luta por direitos até hoje. A propósito, eu quero que você fale um pouquinho também do acampamento Terra Livre, porque é uma organização de indígenas de todo o país, né? Eles vêm aqui anualmente lutar por seus direitos, eles têm avançado cada vez mais em relação à visibilidade desses direitos no Brasil e fora do Brasil. E amanhã, na próxima semana, esse acampamento está completando 20 anos, né, Alcebias? Exatamente. Estamos também nesse período de comemorar esses 20 anos de acampamento, fazendo ênfase do que o movimento indígena nacional já construiu, o que nós conseguimos conquistar até hoje, o que nós queremos daqui para mais 20 anos, né? Qual serão os próximos 20 anos aí do acampamento. E é o momento de a gente sentar mesmo entre nós, lideranças, discutir os nossos problemas e também as soluções que a gente vem construindo ao longo desse tempo. Do dia 22 ao dia 26 estaremos aqui demarcando Brasília novamente. Muito bem, obrigada, Alcebias. E a gente aqui da Band News vai acompanhar cada um desses dias, né? Vai diariamente informações para vocês. Tem muita coisa, inclusive sobre essa relação e críticas ao governo federal. Mas a gente vai trazer ao longo da semana, a gente vai ter que liberar o Alcebias, porque ele já tem que correr para lá para o evento. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, agradeço. Uma boa tarde a todos. Muito bem, é isso. Agora a gente pode rodar o vídeo, Thaís, da Mariazinha Baré, que é a coordenadora da Associação das Organizações Indígenas do Estado do Amazonas. Você pode rodar o vídeo dela sobre o dia de hoje, que é o dia que se comemora o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. Hoje, 19 de abril de 2024, com muita luta e luto, estamos aqui para dizer que nós continuamos nessa terra que sempre foi nossa. Continuamos resistentes, resilientes em defesa da vida, em defesa dos nossos territórios. A terra que produz está doente. O planeta está doente. E nesse sentido, a gente precisa repensar nossas atitudes, os governos. E a gente quer chamar atenção aqui para o governo do estado do Amazonas, que tem a maior biodiversidade, concentra a maior biodiversidade
e onde há muitas outras alternativas sustentáveis para se pensar numa matriz econômica para o estado do Amazonas. Será que é necessário, de fato, a exploração da potássio? Será que é necessário, de fato, a questão de outras explorações minerais no estado do Amazonas, como a de gás no município de Silves, que vem sendo coordenado pela empresa Eneva, e a exploração de potássio também pela empresa da Potássio do Brasil, que acaba gerando conflitos? É muito importante que a gente traga uma mensagem aqui, enquanto articulação das organizações e povos indígenas do Amazonas, e deixar bem claro que a nossa luta é a luta pelo coletivo. A nossa luta é pelos direitos dos povos indígenas, pela vida, pela proteção desses direitos que vem sendo violado. Ouvimos, Rose, a Mariazinha Baré, agora com uma mensagem que você pediu aqui, acompanhando o nosso ouvinte, mas você em Brasília tem muito a falar dos povos indígenas. É importante dar o espaço para a PIAMPA, que é uma organização nova, ela está se constituindo, mas já começa com muita força, porque começa exatamente amparada por lideranças e pelo movimento que constitui a COIAB, que representa, por exemplo, a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, a FOIRNE. Também tem um amparo de organizações muito fortes de outros estados, como o CIR, que faz parte do CEBIAS, que a gente acabou de falar. A pauta da PIAM é muito importante porque o estado do Amazonas é o estado com maior população indígena do país. Manaus tem a maior população, a cidade com maior população indígena também do país, dados do IBGE. Não faltam problemas, a gente colocou alguns nos últimos dias aqui, a questão da educação indígena, né? Uma das principais pautas e preocupações agora, são os indígenas Mura, na aldeia Soares, sofrendo uma série de violências e silenciamento, que é muito grave, mas a gente tratou também aqui a pauta da PIAM. Claro que é importante ouvi-los, não só homenageá-los com fotos e postagens no Instagram, lembrando aí a música do samba de enredo da Salgueiro desse ano, né? Não é só para o Instagram, é preciso observar o que eles estão falando e a forma como estão falando, né? Nós não somos tão hábeis, tão inteligentes para traduzir toda essa sabedoria ancestral dos povos indígenas, e precisa aprender a ouvi-los. É isso, Thaís Gama. A gente tem uma outra entrevista aqui de Brasília que é importante, que já vamos avançar para o campo político da eleição deste ano. Então, manda bala, Rose. A gente está aqui só para trazer essas novidades, já que ontem a gente não teve contato aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Eu estou aqui com Tássio Fernandes, ele é uma das principais lideranças, é o porta-voz. Não. Eu sempre confundo os cargos. Presidente da Federação Estadual de Pessoal. Pronto, aí é o cargo... dirigente nacional também. Isso, ele é dirigente nacional da Federação Rede Pessoal e no Amazonas ocupa a presidência dessa federação, é um cargo muito importante, Thaís, no sentido da definição, né, dos caminhos dessa federação, como a gente tem tratado, por exemplo, da outra federação e de outros partidos também que estão nessa disputa da eleição. Então vamos ouvir o Tássio. Tássio, como é que você está vendo até agora esse andamento por parte da sua federação, por parte das relações, né, dos campos políticos em Manaus? Primeiro que Manaus voltou para o cenário de uma forma muito inusitante, né? Acho que as 2 últimas semanas deu uma mexida no tabuleiro eleitoral com a entrada do candidato, ou pré-candidato ainda, Marcelo Ramos, porque ninguém contava com essa filiação no PT primeiro, né? Ninguém contava que ia ser candidato esse ano. Acho que isso mexe. Eu dei uma entrevista há um pouco tempo, disse que era necessário que o campo da esquerda se unisse, porque não era possível uma cidade como Manaus ter 6 candidatos representantes do bolsonarismo e ninguém da esquerda se mobilizar. A gente viu o esforço da ANE, a gente viu o esforço de alguns setores, mas nós não conseguimos nos unificar nesse momento, né? Então o Marcelo entra com essa tentativa de unificar o campo da esquerda, que eu acho que é importante. A gente, como federação, a gente respeita muito esse processo. Acho que o próprio Marcelo tem que galgar alguns processos dentro do PT, ser o candidato oficial do PT, depois conversar com os setores, né? A própria rede acha que nesse momento é mais do que prioritário
eleger um candidato a vereador, uma candidata, Casa Wanda Itoto, ou Gabriel Mota, tem outros nomes muito bons também na rede, mas o pessoal decidiu ter 3 candidatos, né? 3 pré-candidatos o pessoal tem. Mas é uma decisão da federação, conjuntamente. Para majoritário, você fala. Exatamente, para a prefeitura, né? Então o pessoal tem um processo deles, lógico que isso vai ser debatido, conversado nas instâncias competentes, que são as federações municipais, estadual e a nacional. O processo ele vai cumprindo etapas dentro de cada um dos partidos, pelo que eu estou entendendo aqui que o Tássio falando, e pela prática mesmo, que é o que acontece, especialmente no campo da esquerda, né, nesse campo progressista. O que o Tássio coloca aqui para a gente é o que ele vem colocando há muito tempo, né, dentro dessa organização da rede, a prioridade de ter representantes na Câmara Municipal de Manaus para debater Manaus, e coloca aqui para a gente os nomes da rede, que são nomes também importante no sentido do que representa, por exemplo, o dia de hoje, a população indígena em Manaus e no Amazonas, a defesa de uma candidatura indígena, que, aliás, a Câmara Municipal nunca teve um vereador indígena, né? Nem deputado, nós nunca tivemos representantes indígenas. Essa é a pauta da rede, que não é só para Manaus, diga-se de passagem. Bom, ele acabou entrando, mesmo sem eu perguntar, num assunto que é muito importante, que é essa divisão de forças no estado do Amazonas. A entrada do Marcelo Ramos mexeu com muita gente. E ele deu uma entrevista, a primeira entrevista na Difusora, que é tentar reunir essa frente de partidos, né, que são da base do governo do presidente Lula, que tem mais identidade com o campo progressista e o campo de esquerda. A Federação Rede Pessoal, portanto, é uma delas. Afinal de contas, também estão juntos, por exemplo, em São Paulo, a principal capital do país. Em Belém também. Em Belém também, né, Tássio? E aí, já deu para a gente entender que o Tássio simpatiza com essa ideia, mas tem as candidaturas que estão sendo discutidas majoritárias só no PSOL, na rede não, né? Eu simpatizo com a ideia que a gente tenha que ter um candidato forte para ganhar a eleição, né? Primeiro, unificar a esquerda e o campo progressista, porque não se vê tanto na esquerda, é um campo progressista que converse com os anseios da sociedade, né? Como eu falei, importante salientar, não é possível que uma cidade como Manaus, que tem uma representatividade grande de povos indígenas, de setores de progressistas, não tenha um candidato forte. É importante que, nesse momento, todos os partidos possam fazer as suas avaliação com responsabilidade para esse contexto, porque são 6 candidatos. A direita se renovou, né? A esquerda não conseguiu se renovar em Manaus. Então é importante falar sobre isso também, porque se você olhar um pouco à direita, há 10 anos atrás, não são mais mesmos rostos do que esse ano. Se você olhar à esquerda, querem se renovar os mesmos rostos, né? Então a gente tenta, de uma certa forma tranquila e moderna, atualizar essa prospecção do que vai ser a campanha em Manaus, né? Eu acho que é importante que todo partido faça essa reflexão com responsabilidade. Não dá para brincar. A gente precisa ganhar a eleição. Faz muito tempo que a gente não tem um candidato de esquerda que ganha a eleição em Manaus. O último prefeito de esquerda foi o Serafim Correia, que teve apenas uma gestão, não conseguiu se eleger porque as forças conservadoras, naquele tempo era uma direita ainda respeitável, que era ali um grupo de Amazonino Mendes, Alfredo Nascimento, Eduardo Braga, que era outro campo diverso, não era um PSB, né, o Serafim Correia. Não conseguiu ver o Serafim crescer e trabalhava dia e noite para que o Serafim pudesse não se reeleger. Infelizmente, o Serafim não se reelegeu, foi o primeiro prefeito da história até então, né, que não foi reeleito, apesar de ter feito uma gestão muito boa para a cidade. Né? O Serafim a gente pode discordar de diversas coisas, mas o Serafim foi um bom prefeito, deixou marcas na cidade, né? A passagem de R$1, né? Todo esse movimento que a esquerda tem a contribuir. Eu acho que a esquerda tem muito mais a oferecer do que a direita. Você não tem nenhum plano de direita efetivo, você não consegue falar. O Marcelo traz essa prospecção que a gente não consegue se colocar num dedo. O que a direita fez por Manaus, além de pintar ruas, eu não consigo visualizar. Ainda tem uma crítica aqui que é verdadeira, o que o Tássio coloca em relação à atual gestão, pelo que eu estou entendendo, do Davi Almeida. Olha, gente, é interessante esse posicionamento para a gente compreender como está esse debate muito quente no campo da esquerda e o que o Marcelo Ramos acabou suscitando, gostando ou não gostando dele, ele suscitou inclusive no campo da direita também. Tássio, amanhã o pessoal tem um evento marcado para lançamento de uma pré-candidatura. Eu sei que tem mais de uma pré-candidatura, você me colocou, são 3 pré-candidaturas. Como é que a rede vê esse evento? Vai endossar essas pré-candidaturas? É um debate que ainda precisa ser feito também? E em quanto tempo será feito? O pessoal é um partido autônomo, independente, com a sua forma, com o seu processo. A gente respeita muito isso. Uma federação
é uma união dentro da eleição, né? Não incorpora partidos, as decisões são debatidas, né? A gente vai respeitar o pessoal tem um processo. Eles acham que nesse momento a Natália tem que ser candidata, assim como o Thomas, assim como o Marcelo Amil, e no momento que a gente trouxer esse debate para a Federação Municipal, a rede também vai se posicionar. E aí, a rede pessoal, vão ver o que é melhor para Manaus com a responsabilidade, e depois para estadual e nacional. Tem uma resolução que é importante vocês saberem, que a resolução da Federação Nacional, cidade com menos de 200 mil eleitores, quem decide é a Federação Estadual. Se não tiver um consenso. Né? Então, hoje, no Amazonas, a rede tem 70%. Lógico, a gente não vai nesse estadual, né? Então, a gente tem maioria para votação. Então, assim, mas a gente não quer ir para esse lado, a gente quer o lado de consenso e conversar. Porque acho que tanto a rede e o pessoal estão conectados, aliados com uma boas bandeiras em relação ao Amazonas, né? Em relação ao Manaus, que tem mais de 200 eleitores, já não passa para a nossa instância estadual, nem municipal. Quem decide é nacional, né? E a gente sabe que tem um momento muito importante na candidatura do Boulos, né? A rede apoiou o Boulos, né? O PT abriu mão e apoiou o Boulos, né? A Marta vem, se filia no PT, sai do governo de direita, com a articulação do presidente Lula, filia no PT novamente para ser vice do Boulos na articulação do PT, que ajuda muito a candidatura do Boulos a conversar com o setor mais ao centro de São Paulo, né? Que é necessário conversar. E aí, em Belém do Pará, que é uma candidatura forte do atual prefeito Edmilson, o PT também abre mão, né? E vai apoiar a candidatura do pessoal, porque a gente acha importante esse movimento, assim como a rede também. Apesar da federação, a rede também anunciou apoio ao pessoal. Então, assim, a gente tem que olhar com muita atenção e carinho para candidaturas não personalizadas, personificadas. Olhar para um campo que a gente precisa ter responsabilidade. Eu falo muito a responsabilidade. É um momento de não fortalecer a direita ou a extrema-direita, é isso? É o momento de que a gente precisa se renovar, né? Ter posição firme e forte, que não dá mais para brincar de eleição. É brincar de... Existe agora um momento de defesa da democracia. Não dá para ser candidato bolsonarista, estar em público, no debate, defendendo pautas que são contra a Constituição, contra as leis, contra o que é correto nesse país. Né? Porque eles podem falar no debate, os candidatos, o que querem falar sobre o bolsonarismo. E a gente vai fazer como? Ou a gente se unifica, ou a gente vai ser dividido, fragilizado esse processo. Os partidos de esquerda são partidos pequenos ainda. Né? O PT, lógico, nem se compara, é o maior partido de esquerda. E tem estabilidade de conversar com todos os outros partidos. Eu acho que o pessoal vai fazer o seu processo com muita estabilidade, a gente vai confiar nesse processo pessoal, mas a gente confia também no processo da Federação Municipal, Estadual e Nacional, de olhar com o todo, né? Não só Manaus separadamente do contexto do país. Porque Manaus, só um pouquinho, Rosiane, pode continuar. O presidente Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos. É o que Manaus tem hoje, praticamente, de eleitores. Se a gente parar para pensar o quanto Manaus é importante nesse balancete nacional, fora da realidade. Então, Manaus é importantíssima. A gente ganhou a eleição por 2 milhões de votos. Foi muito apertado. Então, são eleitores que a gente precisa reconquistar novamente. 3 milhões, né? 3 milhões, e sendo que o Amazonas... Exatamente. Então, assim, não dá para descartar essa possibilidade de ter Manaus com um campariado na frente de ampla. Porque o pessoal e a rede não dá para abrir mão de Manaus. Por isso que o presidente Lula deve ter articulado essa candidatura. A gente tem que olhar para isso, porque o presidente está fazendo isso também, né? Respeitando o processo do PT, respeitando o processo e a autonomia da Federação Rede Pessoal. Entendi. Olha só, o PSOL, por exemplo, em outros momentos, sempre colocou uma candidatura de posicionamentos, de defesa de algumas pautas, de discussão das próprias candidaturas, do contexto delas. Claro que a conjuntura agora é diferente, como você bem expôs, mas você acha que dá para conversar Rede, PSOL, Federação com o Marcelo Ramos para que ele também faça uma defesa mais convicta, enfim, dos campos de que vocês defendem, né, das ideias, das pautas todas que a Federação está envolvida, tanto a Rede quanto o PSOL? Sim, eu acho que o Marcelo pode vocalizar isso. Eu já conheci com o Marcelo, né? O Marcelo me procurou, eu acho que já deu uma entrevista e falou de conversou comigo, né? Inclusive, antes de fazer esse movimento com o presidente Lula, eu já sabia que poderia haver esse movimento, né? Mas eu digo que eu sou amigo dele, mas eu sou presidente de uma federação de 2 partidos que tem processo diferente, tem uma autonomia diferente. Eu espero muito, trabalho muito para que a gente possa, tanto a rede como o pessoal,
possa unificar em torno de um nome que possa levar as bandeiras, tanto do pessoal quanto da rede. Acho que é a primeira vez, Rose, a rede fez sempre essa tentativa de colocar a pauta dos povos indígenas, né, no debate. Nunca teve, se você olhar, você que é uma jornalista competente, que acompanha diariamente a cidade e o estado, nunca houve um plano de governo para os indígenas do estado do Amazonas. Nunca houve um plano de governo para a cidade de Manaus, da maior cidade que tem maior quantidade de indígenas no país. Onde que se aloca esses indígenas? Quais políticas públicas que se tem em relação a isso? A relação ao meio ambiente. Então, são pautas caríssimas para a gente da rede que a gente precisa conversar. Então, é em cima de um programa de proposta que a gente vai começar a realinhar o processo. Claro, não dá para só a minha relação de amizade ser algo que vai ser afinado, negativo. Até porque eu sou amigo do Marcelo há muito, desde 2014, que nós estivemos juntos lá na eleição com o PSB, Marinho e tudo mais. Né? Ele conseguiu um campo político, ele seguiu uma linha, eu continuei na minha aqui, e agora a gente faz esse reencontro de conversas, né? Uma conversa com responsabilidade da democracia. Porque o presidente Lula ganhou quando conseguiu unir a frente ampla. A gente precisa pensar nessa responsabilidade novamente. Será que a federação, essa frente esquerda, vai ter um vice ou uma vice indígena? Essa federação de esquerda vai ter os melhores candidatos nesse pleito, né? Eu acho que nesse momento, vou reafirmar aqui com muita categoria, a Wanda, a gente está trabalhando muito que a Wanda Itoto seja a nossa vereadora eleita, acho que vai fazer história na cidade de Manaus, vai ser uma pessoa competente, já faz história, né? É uma pessoa competentíssima na Câmara Municipal, a gente não pode abrir mão disso, né? A gente, como a rede, não pode mais perder esse tempo e ficar só disputando a eleição, a gente quer ganhar também a eleição, né? Vai ganhar a eleição corretamente, com todo o processo, conversando no torno de um programa. Eu acho que a Wanda é um bom nome para qual cargo ela quiser ser, né? Muita gente já me disse, por que você não lança a Wanda para candidata prefeita, né? Porque acho que tem etapas da vida, né? Vai chegar o momento que a Wanda ser candidata prefeita. Mas nesse momento ela está muito focada, não sei o que digo por ela, né? Numa conversa, ela está muito focada em ser vereadora. Então ela não vai abrir mão de já quer ser vereadora da cidade de Manaus. Então a gente vai estar trabalhando para isso, a rede vai focar, priorizou na última eleição, servir como a nossa estrutura, apesar de pequena, na última eleição, a gente fez uma prioridade da Wanda muito grande. É a primeira vez que uma candidata indígena ganha tanto recurso financeiro, recurso político, recurso de estratégia, para manter o seu nome em voga. Não só da eleição, depois da eleição. Manter a Wanda em voga nesse debate é uma construção da rede. Eu acho que ela está muito alinhada, né, em ser vereadora da cidade de Manaus, de ajudar a sociedade nesse ponto. Mas a Wanda está preparada para qualquer cargo, né? E quem escolhe o vice é o candidato. Tudo bem, exatamente. Olha, eu queria agradecer ao Tassos, que ele gentilmente correu aqui para participar com a gente no jornal da segunda edição da Band News, na coluna de política, e a gente saiu realmente com muita informação e esclarecimento sobre essas confusões todas, que só terminam a rigor mesmo em agosto, dia 5 de agosto, quando vai ter a convenção. Mas vai ter muita coisa interessante acontecendo, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Obrigada, viu, Tassos? Obrigado a você, Rosiane. Muito obrigado, Manaus. Obrigado, Rosiane, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Thaís, é com você.